Oi, gente! No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que está aí bombando, que são os bebês reborn. Mas não especificamente o bebê reborn em si, mas toda a trama que envolve, pelo menos a partir das minhas compreensões, esse fenômeno que está aí na sociedade. Estou lendo aqui, vou ler para vocês um trechinho desse livro aqui da Anna Sui, que é A Corda que Sai do Útero. As reflexões que eu fiz partem dessa leitura e também de uns vídeos que eu assisti no Instagram, de alguns psiquiatras, entre outros profissionais, psicólogos e psicanalistas que falam a respeito, desse advento, desse movimento que está acontecendo aí na sociedade. E em primeiro lugar, eu queria questionar aqui a vocês, quem nunca presenciou ou mesmo viveu um relacionamento ao qual se sentiu preso, a qual sentiu que o outro estava te prendendo, ou que você mesmo poderia estar ali numa relação de dependência desse outro, de tentar manter esse outro junto de si. Já fazendo um link com esse texto da Anna Sui, eu queria ler para vocês aqui na página 21, que fala sobre direito fundamental. Vê, a Anna Sui ela vai falar sobre a questão da lógica materna, que vocês vão entender que tem a ver também. Direito fundamental. O que será que uma mãe faz além de ser mãe? Ser mãe dói demais. Todas as mães precisam do direito fundamental de serem mulheres também. Quando a gente vê isso aqui, a gente está falando de quê? Do direito de ser algo além do ser mãe. Os lugares que o ser mãe ocupa na vida dessas mulheres, na vida dessas pessoas. Isso faz correlação com esse outro trechinho aqui, que fala sobre vazio. Quando diz que o nascimento de um filho é a inauguração de um novo vazio. Gente, na nossa construção enquanto pessoa, é importante a gente entender que nós somos seres que temos um vazio constituinte de quem a gente é. Desde o momento que a gente nasce, a gente se coloca numa luta, digamos assim, ou numa busca de preencher esse vazio. E à medida que a vida vai acontecendo, a gente vai dando conta, de tentar encontrar meios, que quiçá sejam saudáveis, para que esse vazio venha ganhando sentido, possa ir ganhando sentido e movimentando, e a vida possa ir acontecendo. A questão do nascimento de uma criança, ou a questão de qualquer relacionamento que a gente venha a ter na nossa vida, seja um relacionamento materno, ou seja um relacionamento afetivo de uma outra forma, nós podemos correr o risco de colocar aquela pessoa ali, seja um filho, seja um amigo, seja um namorado, seja lá o que for, no lugar do preenchimento desse vazio. E aí é que corre o perigo. É o perigo da objetificação do outro. O outro se torna meramente um objeto ao nosso dispor. Um objeto que não vai reclamar, um objeto que não vai se impor, um objeto que não vai discordar. Ele está ali apenas para preencher aquela nossa necessidade e nos fazermos felizes. E aí é onde entra a lógica do bebê reborn. Se a gente for ver, o lugar de um filho, por exemplo, o lugar de uma relação que não demanda, é uma relação que não demanda não somente no sentido de cuidado, mas também no sentido de contrariar, de colocar à prova, de tirar aquela pessoa ali do seu eixo, porque é simplesmente um objeto. Claro que existe o significado por trás disso, e esse significado, ao meu ver, está muito ligado a essa questão do vazio, de que forma eu coloco esse objeto pessoa, ou essa pessoa objeto, na minha vida, qual o espaço que eu dou a ela. E aí é onde vem as problemáticas, porque tudo bem, enquanto é uma boneca, que eu posso fantasiar ali, aquela relação, aquele vínculo, ok, mas quando isso se torna uma necessidade, e caminha para relações pessoais, relações reais, com outras pessoas, a problemática acontece, porque a gente se prende, a gente se torna dependente, porque a noção da felicidade e de preenchimento vai vir a partir daquele relacionamento. E isso traz consequências não só para a gente, mas também para o outro, que se torna um prisioneiro. Se esse outro não reagir, obviamente que
né? É natural que reaja e que tente se impor frente a essa relação, né? Isso pode acontecer, isso pode não acontecer, esse outro pode acabar cedendo a isso, mas é importante a gente se atentar para as relações adoecedoras que podem se construir a partir dessa demanda, né, de dependência, de necessidade do outro, que pode estar saindo do eixo, né, de um preenchimento saudável, ou pelo menos uma tentativa de preenchimento saudável desse vazio, tá? Porque a gente não consegue preencher, né? O que é a vida? A vida é justamente lidar com esse vazio e essa constante demanda de preencher, né? E que a gente possa então olhar para os nossos vazios, para aquilo que nos angustia, para aquilo que está sem sentido dentro da gente, e que a gente possa de uma forma saudável, salutar para a gente e para as nossas relações, e construindo modos de ser, fazer a nossa vida se movimentar sem depender necessariamente do outro, porque no final das contas, né, esse outro ou essa coisa, ela nunca vai preencher aquilo de verdade. É necessário que haja a separação, é necessário que haja a independência, por mais que nós somos seres codependentes um do outro, né, nessa questão da relação social, é necessário que a gente se torne minimamente independente do outro, né, que a gente possa encontrar dentro de nós mesmos aquilo que faz pulsar e faz a vida acontecer e faz a vida ter sentido, tá? Então, essa foi a reflexão que eu quis trazer aqui hoje, né, para que a gente possa olhar para as nossas relações e como a gente vem construindo a nossa vida frente a esse outro, frente ao que a gente demanda desse outro e frente ao que esse outro pode estar demandando de nós, para que a gente possa não alimentar relações tóxicas e não construir relações tóxicas também na nossa vida. Então é isso, que possamos lidar da forma que podemos hoje com os nossos vazios, com as nossas angústias, e que a gente possa ir encontrando sentidos cada dia mais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e até a próxima.